Olá! A Igreja Batista do Evangelho deseja profundamente que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua casa. Enquanto você espera o início da live, deixa eu conversar rapidinho contigo. Desejamos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Temos materiais produzidos para sua edificação. Estamos também nas plataformas de podcast com exposições bíblicas para o seu crescimento espiritual. Aqui no nosso canal no YouTube, temos também séries de sermões para edificar a sua vida. Se você foi edificado, então compartilhe com alguém e se inscreva para acompanhar o material por nós produzido. Em virtude da fase emergencial, não podemos nos reunir presencialmente, mas assim que passar essa fase, você está convidado a cultuar conosco, na Avenida Celso Miguel dos Santos, 551, no Vossoroca, em Votorantim. Aos membros da nossa igreja que desejam contribuir financeiramente, pode entrar em contato com a nossa tesouraria para receber o número da conta para depósito, transferência ou Pix. Se quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo por meio deste número: 15 9 9712 2023. Por meio desse número, você pode pedir oração, receber aconselhamento, encorajamento ou tirar alguma dúvida sobre a nossa igreja. Em alguns instantes, começaremos a nossa live e esperamos que Deus te abençoe por meio da palavra dele, que será lida, orada, cantada e pregada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua ira os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, Tu és o nosso Deus. Todos os dias estão em Tuas mãos. Confiamos em Ti, eterno, soberano, verdadeiro e justo Deus. Exaltado seja, pois em Ti nos refugiamos. Tu és o nosso castelo forte, rocha e fortaleza que nos salva. Nada se compara a Ti. O Senhor é a nossa fortaleza e nosso porto seguro. Seja engrandecido, Deus gracioso, pois Tu és mais que suficiente para nós. Somos guiados por Teu nome e conduzidos por Tua misericórdia. Bendito seja para sempre, remidor da igreja, Deus da verdade, bondoso, Deus que vê as nossas aflições, Deus que conhece as nossas angústias e se compadece de nós. Te adoramos porque a Tua igreja está protegida, lavada, perdoada, formada, firmada, amada, maravilhosa, forte, embasada na palavra, alegre e jubilosa em seu Salvador, Jesus Cristo. Engrandecemos o Teu nome para todo sempre. Amém.
ó Deus, vemos ante a Ti, alimenta-nos da palavra. Plante em nós Tua verdade, forma e molda-nos a Tua imagem, que a luz de Cristo se veja aqui, pelo nosso amor, pela nossa fé. Fale, ó Deus, realize em nós todo o plano Teu pra Tua glória. Nos conduz a obedecer, reverenciar e a nos humilhar. Prove nossas concepções e realizações em Tua perfeição. Cresce em nós a fé, cresce a visão de Tua autoridade, sublime amor. A palavra não falhará, prevalecerá sobre as trevas. Fale, ó Deus, dá-nos mentes sãs pra compreender Teus propósitos. São fiéis desde a criação, que ecoarão para sempre. Pela graça vamos permanecer, pela fé seguir, amparado em Ti. Fale, ó Deus, teto a igreja erguer e a terra encher com Tua glória. Deus gracioso, dirigimos a Ti nossa súplica por perdão. Usa de misericórdia para conosco, pois somos falhos e pecadores. Diariamente transgredimos a Tua palavra e por isso estamos aqui para Te pedir perdão. Senhor, Deus soberano, perdoa-nos pelos nossos medos e inseguranças. Embora compreendamos que a nossa natureza limitada seja um fator determinante para sermos tão inseguros quanto a nossa vida, isso não justifica uma profunda tristeza por temer o futuro, pois isso é uma afronta ao Teu caráter provedor e soberano. Sabemos da importância do lamento diante do sofrimento e como temos sofrido, Senhor. Contudo, a linha tênue que separa o lamento da incredulidade é fácil de ser rompida quando retiramos os olhos de Ti. Perdoa-nos pela nossa ignorância quanto ao papel do sofrimento em nossas vidas. Ele facilmente nos leva para a desesperança, que muitas vezes nos faz clamar pela morte, por achar que não temos mais saída. Ele também nos leva para a autocomiseração, a autopiedade e a automurmuração. Somos tão egoístas que achamos que o Senhor não se importa conosco e que se alegra em nos ver sofrer. Mas tudo isso não passa de um olhar errado sobre a realidade e sobre o Teu caráter perfeito. Então perdoa-nos em nossa
ignorância e falta de fé. Deus presente, Pai nosso, perdoa-nos porque muitas vezes somos ensurdecidos pelos nossos problemas, sofrimentos, visões errôneas acerca de quem Tu és, que toca em alta frequência de maneira tal que a Tua suave voz passa desapercebida diante do estrondoso barulho do nosso coração. E o resultado disso é a apatia espiritual, que chegamos a acreditar que o Senhor não se importa conosco, quando na verdade Tu sempre estivestes e estás ao nosso lado em qualquer luta e sofrimento que passamos. Pedimos-te perdão, crendo que Tu és misericordioso e que temos em Cristo, nosso justificador, no qual temos o perdão dos nossos pecados, e é no nome dele, Jesus, que vive e reina, que oramos. Amém. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Te rendemos graças, ó Deus, pois temos passado dias difíceis, e tu sabes, mas a tua provisão tem nos atingido, e como tem nos surpreendido, ó Deus. Nós te agradecemos, pois sabemos que não merecemos nada de bom, mas ainda assim a tua misericórdia é grande para conosco. Tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Nos alimenta diariamente com o pão e agora com a tua palavra que nos ensina e revigora o nosso ser. Agradecemos a ti, ó Pai, pois tem cuidado de nós e damos testemunho da tua graça em tempos de angústia. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz a todos vocês. Um privilégio poder estar falando um pouco sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, no recinto do seu lar, através desse meio que é a internet. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 18. A minha versão está assim: Elias,
ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e o grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos graça, Pai, e peço que através do Teu Santo Espírito alcance corações, Pai, aonde nós não podemos imaginar, mas somente Tu sabes, Pai, quem precisa ouvir dessa palavra, quem precisa ouvir, de fato, o poder que há na Tua palavra. Oro e peço isso no nome de Jesus. Amém. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que em torno de longo de uma vida de um ser humano, ele vai ter pelo menos 1 a 3 períodos de depressão ou de uma leve tristeza. Fato é que num período de pandemia, isso se torna muito mais agravante e nós temos visto isto em diversas notícias e nunca foi uma pauta tão evidente a depressão ou esgotamento e até mesmo suicídio. Isso nós temos visto crescendo e até muitas lives falando sobre esse assunto. Eu, antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma indicação de 2 livros na qual eu utilizei muito para fazer essa pregação, que seria Depressão em Graça, do pastor Wilson Porte, que é um livro fantástico,
que fala sobre a trajetória dos homens de Deus que passaram por períodos de tristeza, ou que nós podemos falar hoje de depressão, e também sobre a causa, e também sobre como a Bíblia pode ajudar você que está num período de depressão, tristeza. E o outro livro é do pastor Wayne Cordeiro, que fala sobre, o título é Andando com Tanque Vazio, que trata sobre a questão do esgotamento, que é o burnout, que tem acometido também muitas pessoas, muitos pastores também, e também tem conselhos também maravilhosos sobre esse tema, e também foi um material rico para também trazer essa pregação para vocês hoje. O fato é que nós conseguimos ver nesse texto que nós lemos Elias, que experimentou esse momento de tristeza, de angústia, de depressão, se nós podemos dizer assim. E também nós veremos como Deus agiu na vida de Elias para reverter essa situação, né? E é importante também nós vemos o contexto do livro de Reis, propriamente o contexto do capítulo que nós lemos no capítulo 19. E do capítulo 17, 18 e 19 é um recorte muito difícil e complicado para a nação de Israel. Ela estava sendo governada por reis maus, por reis assassinos, reis que eram voltados à idolatria, e eram reis que estavam afastados totalmente de Deus. Neste momento, era o rei Acabe. Rei Acabe era casado com Jezabel, que era pior que ele, que era uma assassina, uma egoísta, uma pessoa perversa. E Deus chama Elias da cidade de Tisbe para ser voz daquela nação naquele momento. E nós vemos no capítulo 17 que Elias foi muito usado, ele ressuscita o filho da viúva. E no capítulo 18 acontece o ápice do seu ministério, quando ele derrota os profetas de Baal. Nesse desafio, manifesta o poder de Deus de uma forma tangível e inquestionável. Já no capítulo 19, qual lemos, Jezabel fica sabendo desse fato e jura Elias de morte. O homem que estava experimentando a vitória de Deus e em apenas um momento desce do monte da vitória e vai para o abismo da decepção e da frustração. A pergunta que fica é: como que Elias passa por esse grande deserto? O que Deus faz com Elias? E como Deus agiu? E nós vemos muito claro no versículo 3 que Elias, nesse momento, ele opta pela solidão. Nós vemos no versículo 3 que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. E interessante que ele deixa o seu servo em Berseba. Spurgeon diz sobre essa palavra que Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Agora, quando em nossa vida, como estamos em depressão, como estamos esgotados, nós queremos ficar na ausência de pessoas, na solidão, queremos se afastar de tudo e de todos. E o conselho é: tenha amigos, não fique só, compartilhe esses momentos. Nos momentos mais difíceis da vida de Elias, Elias não fez isso. Ele foi para o deserto, para a escuridão e para a caverna. E muitas vezes você hoje pode estar no deserto do seu próprio iPhone, na caverna do seu Android e na escuridão da sua tela do tablet. E Elias, além de optar pela solidão, no versículo 4 mostra que ele desiste propriamente dos sonhos. Ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Agora a pergunta é: será que você já chegou nesse nível de esgotamento? Está cansado de tudo? Não tem mais força para nada? Não tem mais vontade?
Será que você também está sepultando os seus planos, seus projetos, seus sonhos? Talvez o seu casamento, sua carreira ou até mesmo sua família. Quando a pessoa não diz que não aguenta mais ou perde o sabor ou o desinteresse, é muito complicado. E tome muito cuidado com isso. Quando ele diz que já tive o bastante, é porque ele estava realmente, profundamente esgotado. E é muito perigoso também nós pautarmos a nossa vida no nosso emocional apenas. Por isso que é importante não confiar somente nas nossas emoções ou no que o nosso coração possa a nos dizer o que fazer, porque o coração nosso muitas vezes é enganoso. E é interessante dizer que a pessoa esgotada, além disso tudo, ou uma pessoa que está profundamente triste ou deprimida, ela abraça a autopiedade, ou um termo que popularmente dito autocomiseração. Vemos isso em Elias no versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, é a pessoa que quer que tenha pena dela pelas situações ou pela sua vida. Ela quer que as pessoas sintam pena, dó, piedade. Mas a pessoa muitas vezes ela não move uma palha para mover essa situação, né? É o famoso coitadismo. E muitas vezes prende a pessoa e não faz ela avançar. Na minha época de pequeno tinha um desenho que era o Lip e o Hard. E o Lip era engraçado, era um leão confiante, otimista, alto astral. E o Hard, que significa, a tradução para o nosso português é pesado, ele era uma hiena. E a estrutura física dele falava mesmo. Ele andava arqueado, ele andava baixo astral. E um dos bordões mais conhecidos do Hard era: ó vida, ó céus, ó azar, ó não vai ter jeito. E é interessante que tem pessoas que só vivem desse jeito. Acha que a vida é dessa forma. Vive de uma vida pesada. E eu não estou dizendo que às vezes a gente não passa por momentos que dá vontade apenas de chorar. E chorar faz bem. Chorar muitas vezes faz muito bem. E eu digo, às vezes chore, é necessário chorar. Chorar com os que choram, se alegram com os que alegram. Mas não se alimente das lágrimas. Tem um livro chamado Silêncio dos Inocentes que fala que existe um animal que se alimenta pela lágrima de um mamífero, dos grandes mamíferos. Então, ele vive de se alimentar de lágrimas. Não seja como esse animal. Não fique esperando que as pessoas sintam pena totalmente de você ou não se alimente de lágrimas. Seja parte de solução. E para às vezes de reclamar o tempo todo. Tenta extrair o lado bom disso tudo. E nós vemos que Elias, além desse coitadismo, ele também teve a expectativa frustrada. Que nós conseguimos ver muito bem no versículo 4. Porque a impressão que Elias dá quando nós lemos toda a trajetória dele é que tanto Acabe como Jezabel se converteria dos maus caminhos e de toda idolatria, e a toda a nação se voltaria para Deus. Essa era a expectativa do profeta. E quantas vezes nós mesmos não queremos ter altos índices, altos resultados, e até mesmo na nossa família, no nosso casamento, nós queremos ter uma alta demanda, às vezes, sobre o nosso cônjuge. Só que ninguém
pode amar você do jeito que você deve ser amado, porque só Cristo pode amar você da maneira que você precisa e a maneira que satisfaça plenamente. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. E nossa expectativa e nosso alvo de vida tem que estar pautado em Cristo, pautado naquilo que Cristo anseia para a nossa vida. A cosmovisão cristã em toda a nossa vida, seja casamento, trabalho, relacionamentos diversos. Este é o modelo. Porque é muito fácil nós se decepcionarmos com pessoas e nós temos exemplos disso. Há pessoas decepcionadas demais com a igreja, com amigos, com a própria família. Mas quando a gente coloca na expectativa nas pessoas, é muito fácil que nós vamos se frustrar. Nós precisamos colocar nossa expectativa em Deus. E no caso de Elias, era no chamado de Deus. Deus chama apenas para ele ser o profeta da nação. Assim como aconteceu com Isaías. A diferença grande de Isaías é que ele foi convocado a levar uma mensagem dura para a nação. Mas Isaías já sabia, Deus já tinha falado para Isaías, olha, você vai pregar, mas eles não vão se converter. E muitas vezes o pastor tem que ter essa expectativa. Ele tem que pregar a palavra, porque a transformação é somente o Espírito Santo e Deus que pode transformar as pessoas, né? No momento da dor, a pessoa exagera o problema. Uma pessoa esgotada adora fazer tempestade em copo d'água. E nós vemos muito claro no versículo 18 que Elias não é o único. Deus fala que havia 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E Elias, ele agravou esse cenário. Ele falava, não, somente eu sobrou, Senhor. E é muito claro que Deus fala, não, 7.000 ainda não se dobrou. Ou seja, uma situação simples ele potencializou porque ele estava só olhando aquela situação. E nós vemos muito bem que Elias era um homem obediente a Deus, que Deus fala e imediatamente Elias obedece. Agora, muitas vezes quando nós estamos nesse estado de depressão, tristeza, angústia, nós tiramos nossos olhos de Deus e olhamos somente para as circunstâncias. É interessante dizer que o livro que eu citei para vocês do N. Cordeiro, ele estava fazendo uma caminhada, ele foi correr e quando num momento ele se viu no meio-fio chorando e perguntando, nossa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? E ele começou a chorar em lágrimas com uma tristeza muito grande. E ele é um pastor, um homem crente. E de repente ele entrou nesse colapso. E muitas vezes vai acontecer com a gente isso. As razões é que nós precisamos saber como reabastecer esse tanque vazio, né? O N. Cordeiro ele diz mesmo sobre esse episódio, ele fala assim, que a única maneira de você terminar forte é parando para reabastecer seus sistemas. Caso contrário, você vai se preparar para um acidente. Agora, como? Como nós podemos, digamos, reabastecer o tanque ou encontrar de novo a saída? Encontrar a luz no fim do túnel ou, de fato, passar por esse período de vale, de depressão, de solidão, de tristeza? Se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase, eu colocaria que Deus cuida e ajuda nos momentos de angústia. E nós conseguimos ver isso no próprio texto. No versículo 5 ao 8, tem alguns verbos muito claros na qual Deus cuida de Elias. Eu quero ler com vocês o principal, só os verbos. Você acompanha aí na sua Bíblia. No versículo 5, ele diz, depois se deitou debaixo da árvore e
dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. No versículo 6 diz: comeu, bebeu e deitou-se de novo. No versículo 7, tocou, levante-se e coma. No versículo 8, levantou-se, comeu e bebeu. Ou seja, nós conseguimos ver: dormiu, levanta-se, comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias, ele estava ali no Monte Carmelo, e no capítulo 19 ele está em Berseba, ou seja, ao norte, ao sul, uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. E fora isso, que antes ele tinha esse grande episódio com os profetas de Baal, a qual demandou muita energia, tanto física como propriamente espiritual. Ele andou 6 dias no deserto. Nesse momento ele estava cansado, ele estava esgotado, ele estava fisicamente e emocionalmente cansado. Ele estava afetado. E nesses versos aí que eu citei para vocês, veja que é algo fabuloso. O cuidado e o carinho de Deus. Se fosse um de nós, propriamente chegaria para Elias e fala: cara, para de frescura, para de chorar. A mulher só ameaçou matar você e você está nesse estado, pedindo a morte. O que está acontecendo com você? Mas não, Deus agiu com amor, e um amor incomparável. Ele mandou um anjo, um anjo tocou, um toque de carinho, não foi um soco, foi um cuidado, porque Deus cuida. E sabe que é impressionante que ele comeu e descansou. E é algo que às vezes nós não fazemos com cuidado. É vital, é como ler a Bíblia e orar. Nós precisamos às vezes comer bem, se alimentar bem e descansar bem. Nos seus períodos de depressão, de esgotamento, faça isso, coma bem, durma bem. Se não fosse importante, Deus não tinha separado um dia e descansado. E você acha que Deus precisa de descanso? Propriamente dito, não, vocês sabem disso. Mas Ele instituiu um dia para nós pudéssemos pensar, descansar e ver um pouco sobre nossas obras e contemplar um pouco sobre o que Ele fez. E se você estiver nesse estado, faça isso, irmão. Faça isso, minha irmã. Esse é um conselho da Bíblia. Sei que nós estamos num momento difícil, mas propriamente é tão bom às vezes fazer um exercício, uma caminhada num parque, ou propriamente às vezes no seu condomínio, se for possível. Aproveite e faça isso. Nosso maior problema às vezes não é exatamente que decorre das atividades necessárias. Nosso cansaço é consequência de atividades muitas vezes desnecessárias, né? Às vezes a pessoa fica demais nas redes sociais, fica de madrugada, depois acorda cedo, aí fica muito difícil, descompensa muito a balança. Às vezes é necessário desligar o celular, ter um momento de descanso sadio e saudável, se alimentar de coisas boas e conteúdo bom, até mesmo na própria internet. Mas nós vimos esse primeiro ponto como Deus cuida, mas ao mesmo tempo, no segundo ponto, nós podemos ver como Deus confronta. E no versículo 9, nós conseguimos ver, né, que Elias ele entrou numa caverna e passou a noite ali, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, ele estava descansado, ele dormiu, ele comeu, bebeu, estava fortalecido e ele caminhou até chegar ao Monte Sinai, o Monte de Deus. Ele entra na caverna com medo e desgostoso. Ou seja, o problema ainda não estava resolvido. Chegou a hora de Deus confrontar ele. Você acha que Deus não sabia que Elias estava fazendo na caverna? Essa pergunta de fato serve para tratar o coração de Elias. Ele deu uma resposta evasiva, dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. Eles estão querendo tirar minha vida. Ou seja, ele não respondeu o que o Senhor quis. Ele respondeu uma resposta qualquer. E Deus tinha perguntado: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, saia da caverna, das expectativas, da desilusão, do seu medo. Chega! E nós vemos também 4 demonstrações de Deus a Elias no texto como um todo. Nós vemos vento forte que destruiu as rochas, nós vemos o terremoto, nós vemos fogo. É como se Deus mostrando o que ele pode fazer, relembrando das verdades divinas, dizendo para Elias: olha quem eu sou, Elias. Depois do fogo, houve uma brisa suave. E é interessante como Deus age com Elias. Algo do tipo: veja, Elias, como eu trabalho. E nós precisamos muitas vezes olhar situações corriqueiras do nosso cotidiano. E muitas vezes Deus age no silêncio. Às vezes nós precisamos ver algo, mas Deus está. Às vezes nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e meditarmos um pouco sozinho. E por que falta esperança na nossa vida? E o que você está fazendo nesta caverna? Assim como Elias, essa pergunta é para nós também. E a ordem é a mesma: saia dessa caverna. Você perdeu a visão de quem eu sou? Todas as vezes que entramos na caverna, precisamos ouvir a voz de Deus. E precisamos também entender esse momento. Muitas vezes eu passei por uma tristeza, uma depressão, que eu não enxerguei a saída, eu não estava enxergando a saída. Mas muitas vezes, quando eu fechei a porta do meu quarto e me coloquei para ouvir a voz de Deus e orar, dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso sair desse momento, dessa caverna. E às vezes, como instantaneamente, Deus tira aquela aflição, aquela angústia, e as coisas vão voltando ao seu eixo. E todo dia é um exercício, todo dia nós temos que ter essa prática. Talvez uns mais, talvez outros menos, vão saber lidar com essa depressão, com essa tristeza, com essa angústia, com esse esgotamento. Mas nós temos que entender que Deus, ele cuida, mas que ele também confronta, e muitas vezes nós precisamos ter essa disposição em colocar: não, ok, eu preciso seguir, eu preciso continuar, eu vou adiante, Deus, me ajude, porque a minha esperança está em Ti, e em Cristo nós temos essa força através do Santo Espírito de Deus. E além disso, Deus, ele renova. Então ele cuida, ele confronta, e nós vemos no terceiro ponto que ele renova. Nós vemos no versículo 15 a 16 o Senhor dizendo a Elias: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ou seja, Elias, você pode até querer jogar a toalha, mas ainda não acabou. Volte. É Deus que diz a hora de parar. Não sou eu, nem você. É somente Deus. Ou seja, às vezes você está pensando num projeto, num plano, e dizendo: isso acabou. Mas não, às vezes Deus fala: não, ainda não acabou. Você precisa seguir em frente. As dificuldades, as aflições, elas são presentes na vida. Você precisa seguir em frente. Coloque seus olhos fitos em Cristo.
Coloque seus olhos fitos em Jesus para você seguir adiante e avançar. Uma palavra diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos seguir. Muitas vezes pessoas falam: puxa, estou cansado de orar pelo meu cônjuge, estou cansado de orar pelo meu parente, estou cansado de orar por tal situação. Siga orando, meu irmão. Peça esperanças a Deus para vencer nessa obra, nesse caso. Ou seja, qual for a dificuldade, ou seja, qual for o momento, ou o estado da sua vida nesse momento, siga adiante. É Deus que dá a palavra final. É Deus que escreve o fim e o início da sua biografia. E Deus deu 3 ordens para Elias. Ele para empossar o novo rei da Síria, dizendo assim: olha, quando as coisas fugirem, não se esqueça que eu sou Deus, que eu domino todas as outras nações, principalmente a Síria, Israel e como um todo, porque eu sou Deus soberano. E a outra ordem foi: declara Jeú como novo rei de Israel. Ou seja, não é Jezabel, não é Acabe, sou eu, Elias, que tenho um controle de toda a nação. E outra ordem foi: prepare Eliseu para assumir seu lugar. Ou seja, um outro profeta para a nação, uma outra voz de Deus para a nação. Deus dizendo assim: servo meu, não joga a toalha. Servo meu, não joga a toalha, Elias, mas passa o bastão. Afinal, todo sucesso sem continuação é fracasso. E nós vemos os frutos do ministério crescer na vida de Eliseu. E um dos pedidos que Eliseu pede para Elias, e é uma passagem muito bem conhecida, é: Elias, eu quero porção dobrada de ti. É interessante como Eliseu e Elias tiveram uma sinergia de mentorado com o mestre, mas ambos na dependência de Deus. Muitas coisas que você está semeando vai frutificar na vida de outras pessoas. Quem sabe Deus não está chamando você para passar o bastão e fortalecer a liderança e a vida de outras pessoas. Note que Elias queria morrer, ou em outras palavras, desistir de Israel. E quando ele pede a morte, é como se dissesse para Deus ficar em silêncio, como uma forma de castigo. Agora, quando Deus aponta para que Elias passasse o bastão para Eliseu, é que ele está mostrando que ele é rico em misericórdia. Deus amava aquele povo. E Deus ama a igreja. E sabe, o lindo dessa história é que séculos depois nós conseguimos ver a concretização no livro de Lucas. E nós vemos que Elias estava no Monte da Transfiguração, junto com Moisés e Jesus Cristo. Ele olha e vê aquele que mudaria a história do povo rebelde. Ele olha Cristo e vê aquele que perdoaria os pecados, que amaria o perdido. O Deus encarnado que moveu toda a história. O Deus encarnado que nasceu numa manjedoura, que cresceu, que morreu, que ressuscitou e que hoje está à destra do Pai. Daquele homem de dores que cresceu e viu que homens e mulheres muitas vezes deram as costas para ele, mas que ele ressuscitou e perdoou até mesmo os discípulos que o negaram. Agora, o meu conselho e aplicação para você, amado irmão e amada irmã, é um desafio em forma de pergunta. Um desafio é: que tipo de mudança você precisa fazer
para, durante a pandemia, cuidar melhor da sua saúde espiritual, emocional. Talvez uma mudança na sua agenda, talvez a maneira de você se portar diferente. E sem decisões de fórmula mágica, mas às vezes você precisa orar mais, ouvir a palavra de Deus. Há relatos que as pessoas não conseguem nem ler a Bíblia. Coloque a Bíblia em áudio, se for o caso, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Outro desafio em forma de pergunta é: o que você precisa reavaliar em seu coração para ser confrontado por Deus e se render à voz de Deus? Será que você precisa se cercar de bons amigos? E o amigo de verdade é aquele que confronta. Será que você precisa buscar mais as coisas espirituais? Estar mais antenado com as coisas de Deus? Deixar as coisas supérfluas um pouco de lado? Nós temos que entender que no momento que nós estamos vivendo é uma situação de quase guerra, de sobrevivência. E nós precisamos levar muitas coisas a sério. E muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Nós vestimos nossa capa farisaica, achamos que está tudo bem. Mas a situação é de guerra. E a situação é que Cristo está às portas. Nós precisamos encarar muito a sério. Nós precisamos levar a esperança para o perdido. Nós temos as palavras de vida. Nós temos as palavras que podem transformar a vida de pessoas. E muitas vezes nós não falamos ou não calamos. Ou se calamos. Nós precisamos falar, anunciar. Seja dessa forma mesmo, pela internet, ou talvez pelo WhatsApp, falando: puxa, estou orando pela sua vida, ou sinto sua falta, quando passar todo esse período, quero te abraçar e dizer que você é muito importante para mim e para Deus. E o outro desafio em forma de pergunta é: qual área que você precisa de renovação? Será que é o seu casamento? Será que é a sua relação com seus filhos? Ou cuidado com seus pais ou os parentes mais próximos? Ou compromisso mesmo com a sua comunidade de fé, com a sua igreja, mesmo virtualmente falando? Ou talvez seja a sua vocação? Você sabe qual área carece de renovação? E qual área você precisa dar um reset e continuar? E, acima de tudo, a minha palavra final é que Deus cuida. E Deus pode tirar você desse estado que você está. E a minha oração é que você tenha a certeza que Deus renova, cuida e está contigo nos momentos mais difíceis. E eu gostaria de orar por você agora. Senhor, eu peço por cada vida que está ouvindo essa mensagem, Pai, que Teu Santo Espírito possa encher seu coração de amor, esse coração de esperança e esse coração de desejo de viver, Pai, e de viver para Te agradar, para glorificar e para dizer que a vida não acabou ainda, que Deus ainda tem muito que fazer e que vai usar muito essas pessoas, Pai. Basta se colocar e pedir mudança de vida. Eu oro no Teu santo nome. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vem visitar tua igreja,
murcha, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica